Olá, meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo de iceberg, e já de antemão peço desculpa por demorar a postar vídeo. Bom, pra quem me acompanha nas lives que eu faço lá na Roxinha e no meu outro canal aqui no YouTube chamado Lives do Falcon, viu que eu tô fazendo uma vaquinha pra minha cachorrinha. Ela teve que fazer uma outra cirurgia pra remover a outra tetinha dela, e graças ao Gabs e a Ju, que fizeram uma live pra arrecadar não só o dinheiro pra cirurgia dela, como também pro Rio Grande do Sul e pra uma amiga nossa que perdeu a casa dela, a gente conseguiu fazer essa cirurgia. E o que resta fazer agora é 4 sessões de quimioterapia que ela vai precisar fazer, só pra garantir que não ficou nada, sabe? Então eu tô fazendo live direto pra arrecadar esse valor. No momento que eu estou postando esse vídeo já estamos na metade desse valor, então se você puder contribuir com qualquer valor, eu vou deixar o QR Code aparecendo aqui embaixo, e o link também fixado não só no chat de estreia desse vídeo, como também aqui nos comentários. Bom, se você puder doar qualquer valor, eu agradeceria bastante. E bom, o vídeo de hoje é especial, é um iceberg de um jogo que eu gosto muito, o Bully. Nesse vídeo, eu não estou sozinho. Eu chamei os meus dois primos, o Coelho e o Gabs. Sejam bem-vindos ao canal, primos. Fala aí, galera, eu sou o Coelho e basicamente sou primo do Falcon, primo mais velho aí, e eu vim aqui contar um pouquinho mais sobre esse universo pra você. Várias curiosidades aqui, tem muita coisa, então vamos lá. Fala, meu queridíssimo Falcon, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra muito grande estar participando de um vídeo aí desse canal maravilhoso aí, especialmente tendo em vista aí o tema do iceberg de hoje, né, que no caso se trata de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos aí, que eu cheguei a platinar várias e várias vezes. Então, espero que vocês gostem desse crossover épico que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, dados os avisos e as apresentações, esse é o iceberg de Bully. Bully, também conhecido como Kenskenen Edit na região europeia, lançada pela Rockstar Vancouver para PlayStation 2 em 17 de outubro de 2006 nos Estados Unidos e 25 de outubro de 2006 no Reino Unido. Uma versão para Xbox estava originalmente em desenvolvimento, mas foi cancelada por motivos não revelados. O jogo foi relançado com gráficos aprimorados, novos recursos e personagens como Bully Scholarship Edition em 4 de março de 2008 para o Wii, Xbox 360 e no dia 24 de outubro de 2008 foi lançado um port para PC. A versão do jogo para PlayStation 2 também está disponível nos Estados Unidos com uma edição especial, que inclui uma história em quadrinhos de edição limitada, e uma queimada do mesmo estilo das usadas no jogo, com a palavra Bully gravada em relevo. Em 18 de dezembro de 2012, Bully foi relançado no PS2 Classics para o PlayStation 3, na PlayStation Store, e em 22 de março de 2016 foi lançado para o PlayStation 4, também de uma versão de PS2 Classics, com taxa de quadros e resolução gráficas aprimoradas. Para comemorar o 10º aniversário do jogo, uma versão atualizada da Scholarship Edition, desenvolvida pela Wadru Studio, foi lançada, subtitulada Anniversary Edition. Foi lançada para dispositivos móveis, Android e iOS, em 8 de dezembro de 2016. Bully 2 é uma continuação que foi cancelada do jogo Bully original. Os primeiros rumores sobre o desenvolvimento de Bully 2 surgiram quando o compositor Shaolin mencionou estar trabalhando na trilha sonora do game em um futuro próximo. Embora nunca tenha havido um anúncio oficial por parte da Rockstar, em 2019 o cancelamento de Bully 2 foi divulgado pelo youtuber SweetGTA e mais tarde confirmado pelo site Video Games Chronicle. A história por trás do cancelamento de Bully 2 envolve vários eventos, incluindo previsões sobre as vendas de Bully, a fusão de estúdios da Rockstar como Rockstar Vancouver e Rockstar Toronto, e o registro contínuo da marca Bully pela Rockstar Games. Dan Houser, cofundador da Rockstar Games, mencionou anteriormente uma sequência de Bully em uma entrevista, mas o desenvolvimento enfrentou desafios e acabou sendo interrompido. Houve especulações sobre a trama de Bully 2, sugerindo que o jogo se passaria durante o verão e não mais na escola, com o protagonista Jimmy lidando com a sua nova família adotiva e meio-irmãos. No entanto, apesar dos planos
planos iniciais, o jogo nunca atingiu seu potencial completo, levando ao seu cancelamento. O cancelamento de Bully 2 marcou uma mudança de foco para a Rockstar Games, que optou por concentrar seus esforços no desenvolvimento de GTA 6, cancelando todos os outros projetos futuros. Em dezembro de 2023, houve alguns vazamentos da Rockstar. No vazamento, revelou que Bully 2 chegou a estar em desenvolvimento em algum momento pelo estúdio, já que um script do jogo está presente entre os arquivos vazados. No código, foram encontrados conteúdos de GTA 6 e Bully 2, além de um mapa inicial de GTA 5. Tenho certeza que você que está assistindo ao vídeo conhece alguém ou algum conhecido que se refere ao Bully como um GTA só que sem armas. Lembro que quando conheci o game, quando eu era criança, foi assim que ele me foi apresentado. Tenho certeza que para muitos também. John Bruce Thompson, nascido em 25 de julho de 1951, é um ativista americano e advogado expulso. Como advogado, Thompson concentrou seus esforços jurídicos contra o que considera obscenidade na cultura moderna. Thompson ganhou reconhecimento como um ativista anti-videogame, criticando o conteúdo dos videogames e seus supostos efeitos nas crianças. Ele também tinha como alvo o rap e a personalidade do rádio Howard Stern. A carreira jurídica de Thompson foi ainda reconhecida por suas ações contra a Ordem dos Advogados da Flórida, incluindo contestar sua constitucionalidade em 1993. Em 2008, ele foi permanentemente expulso pela Suprema Corte da Flórida por conduta inadequada, incluindo fazer declarações falsas aos tribunais. Em 2005, Thompson liderou uma campanha contra o lançamento de Bully, argumentando que promovia violência e bullying. Ele processou várias grandes redes de varejo, como o Walmart e a Best Buy, tentando impedir a venda do jogo. Participou de protestos, criticou publicamente a Microsoft por permitir o lançamento do jogo no Xbox. Thompson solicitou uma cópia antecipada do game ao Congresso, ameaçando abrir um processo na Flórida caso não obtivesse ajuda. Após uma audiência, o juiz rejeitou a reclamação de Thompson e criticou seu comportamento. Thompson também levantou preocupações sobre o conteúdo sexual no game, enviando uma carta à SRB, que já estava ciente do conteúdo ao classificar o jogo. Uma esfera azul de grande porte feita com 75 elásticos. É uma arma que nunca fica sem munição, semelhantes aos estilingues. Quando lançada, ela salta e derruba qualquer pessoa atingida, exceto Jimmy, incluindo monitores e policiais. Após parar de se mover, Jimmy pode recuperar a bola e usá-la novamente, ao contrário de outras armas. Não há dano adicional se a bola atingir o alvo na cabeça. No entanto, há uma falha na versão do jogo para o Wii que permite com que a bola desapareça permanentemente se o jogo for recarregado após salvá-lo, durante o processo de recarga da bola de elástico. No asilo, várias imagens de radiografias mostram anatomias estranhas, como colunas fortemente curvadas e crânios alienígenas. Um esqueleto, possivelmente extraterrestre, com uma cabeça correspondente a uma das radiografias é exibido na mesma sala. No céu sobre Brewworth, há um projeto em uma forma de triângulo, diferente de aviões ou pássaros, sugerindo ser um OVNI. Embora algumas fotos e esqueletos possam sugerir uma conexão alienígena, é possível que o objeto seja apenas um elemento não utilizado no jogo. O Robo é abduzido por um suposto OVNI, após receber o último transistor de Jimmy. A detenção em Bully é uma punição para Jimmy, quando ele viola muitas regras e é pego. Ele recebe uma tarefa de detenção, que precisa ser cumprida sem falhas. Jimmy pode ser preso 3 vezes por monitores ou professores, dentro do campus e fora do horário de aula. Seth Colbert supervisiona a detenção, e atacá-lo resulta em falha. Jimmy fica restrito até completar a tarefa. Ele precisa ser preso 28 vezes para cortar a grama ou limpar a neve. A falha ocorre se não terminar a tarefa a tempo ou agredir Seth. Durante as detenções, curiosidades como atacar outros monitores e encontrar itens ocultos podem ocorrer. Na Brewworth Academy, uma das aulas de minijogos é o inglês, ministrado pelo Sr. Galloway. O objetivo é formar o máximo de palavras possível com 6 letras embaralhadas, cada uma com 3 ou mais letras. Essas aulas ocorrem à tarde e oferecem oportunidades para Jimmy se desculpar por suas ações e fazer provocações mais eficazes. A estrutura da aula permanece consistente em todas as versões do jogo, com exceção da versão japonesa, que ajusta a nota de aprovação. Durante a segunda aula de inglês, Jimmy pode usar a palavra merda, o que faz com que o Sr. Galloway comece a rir, porém não conta como acerto.
Aqui temos referências do Bully em outros jogos da Rockstar Games, como por exemplo em GTA 4, Nico consegue assistir em uma televisão uma propaganda da Bullworth Academy. Em GTA 5, um dos filmes que está em exibição é um filme chamado Sequel The Movie, o mesmo que vemos no cinema em Bully. Dentro do conseguimos encontrar às vezes um NPC com uma camisa escrita Hopkins, que é o sobrenome de Jimmy. Em Red Dead Redemption 2, no revólver de Jim Calloway, no cano tá escrito Kenneth Canning Edit, que é o nome do jogo em Portugal. Vance é um personagem recorrente em Bully, aparecendo principalmente no capítulo 3. Ele é visto acompanhando Johnny em várias missões e envolvido em eventos importantes, como quando o time o confronta durante a missão The Rumble. Durante o capítulo 5, Vance transmite uma mensagem dos Grasses para Jimmy. Ele dá algumas tarefas, como pegar papel higiênico. Ele também aparece na ilha de Old Bullworth Valley, vestido de pirata durante a missão de Halloween. Como parte de seu traje, ele carrega uma tábua no lugar de uma espada. Essa tábua em particular nunca quebra, mesmo que ela seja usada várias vezes, e por isso foi confundida com uma espada de madeira. Vance atacará Jimmy assim que avistá-lo, independentemente de sua facção com os Grasses quando ele chegar na ilha. Assim que Jimmy o nocautear, Vance não será visto na ilha novamente. Além disso, espancá-lo na ilha dá a Jimmy um chapéu de pirata para seu inventário. Vance é um dos estudantes que compram respostas de testes de Justin em Shady Time. Dr. Crabble Snitch é uma figura autoritária na Bullworth Academy em Bully. Ele aparece pela primeira vez na missão Welcome to Bullworth, alertando Jimmy para se comportar. Durante a maior parte do jogo, ele permanece em seu escritório, só falando com Jimmy quando é enviado para vê-lo após ser pego pelos monitores. Crabble Snitch adverte Jimmy várias vezes, mas o elogia quando percebe que Jimmy não é o responsável por certos problemas na escola. Ele reintegra Jimmy e expulsa Gary, mostrando seu apoio ao tentar trazer ordem. Além disso, há menções sobre o passado do Dr. Crabbe Snitch, incluindo uma possível missão excluída envolvendo uma fotografia comprometedora. Por fim, um retrato de Adolf Hitler é visto em seu escritório, adicionando uma nota intrigante à sua personalidade. SweetGTA é um youtuber que produz conteúdo de Bully em seu canal. Ele possui versões pré-lançamento do jogo e criou vários vídeos no YouTube sobre o conteúdo beta de Bully, bem como possíveis vazamentos de Bully 2. Mod Beta restaura os conceitos e ideias originais que a Rockstar Games planejou para Bully antes do lançamento oficial, como designs de personagens e outros recursos removidos ou que foram descartados. O mod foi lançado inicialmente como um mod de skin de personagem e posteriormente aprimorado para um projeto maior. Uma nova e grande atualização está sendo trabalhada de acordo com seu criador, incluindo novos modelos, texturas e algumas outras pequenas modificações. O mod está atualmente adiado ou cancelado, já que o único membro do projeto que ainda está modificando ativamente é o Deadpool XYZ. No início do desenvolvimento de Bully, houve várias mudanças nos designs dos personagens e nas roupas. Os suéteres Bullworth tinham uma cor inicial marrom, que foi alterada para azul brilhante e finalmente para verde azulado escuro. Inicialmente, todos os alunos usavam o brasão da Bullworth Academy em suas roupas. Os primeiros designs eram os mais caricatos, e algumas características dos personagens foram alteradas ao longo do tempo. Por exemplo, as garotas no dormitório originalmente usavam roupas íntimas, mas isso foi mudado para pijamas, para evitar polêmicas. Além disso, os rostos dos personagens de boxe originalmente ficavam vermelho sangue, quando quase derrotados. Muitos personagens também tiveram mudanças em suas aparências e nome ao longo do desenvolvimento. Por exemplo, o Aug. Ele originalmente era chamado de Angus e tinha uma expressão afetada no rosto. Beatrice foi inicialmente chamada de Amy e tinha um visual mais angelical. Jimmy, o protagonista, tinha um nariz grande e orelhas proeminentes. Johnny, outro personagem, tinha um visual mais bagunçado e cabelo preto escuro. Muitas dessas mudanças foram feitas para ajustar os personagens ao estilo e tom do jogo. Existem rumores falsos e persistentes de que Gary é um lobisomem.
os rumores afirmam que uma cicatriz na máscara de lobisomem usada por Trevor no Halloween e uma cicatriz no olho direito idêntica à cicatriz de Gary. Ambos têm cicatrizes, mas as cicatrizes não são idênticas. A cicatriz de Gary vai diagonalmente do olho até o canto da mandíbula, e a cicatriz do lobisomem vai direto até a ponta do nariz. Todas as outras supostas evidências, como radiografias, fotos e uivos, não têm nenhuma relação com Gary. As imagens disponíveis no site do Bully, por um tempo antes de uma reformulação no ano de 2006, mostram várias diferenças significativas em relação à versão final do jogo. Uma captura de tela mostra Jimmy perto de um caminho estreito, que leva da academia até a fonte. As colunas ao longo do caminho têm uma aparência mais rústica, com detalhes em vermelho e cabeças de gárgula no topo. Além disso, Jimmy estava vestindo um colete sem logotipo da Blue Wolf e usando calças pretas em vez do modelo final. Os NPCs usavam coletes de cor lavanda, e o combate tinha elementos chamados Colored FX, ausentes na versão final. Outras imagens mostram locais removidos do jogo, como o segundo andar do dormitório masculino e a sala dos professores, com detalhes arquitetônicos distintos, como o tamanho do sino e o design das luminárias. Essas capturas de tela fornecem um vislumbre interessante do processo de desenvolvimento de Bully e das escolhas de design feitas durante esse período. O dormitório masculino da Blue Wolf Academy é onde os alunos homens, incluindo o protagonista Jimmy Hopkins, residem durante o tempo em Blue Wolf. Originalmente, o dormitório era planejado para ter 2 andares, assim como o feminino, mas apenas um andar foi incluído na versão final do game. Uma referência ao segundo andar pode ser encontrada em falas de personagens. Inicialmente, os desenvolvedores pretendiam que Gary e Peter partilhassem um quarto acessível a Jimmy. Além disso, havia planos para as portas do dormitório serem trancadas à meia-noite, com Jimmy precisando entrar furtivamente por uma janela se voltasse tarde. Mecânica que eu acharia até interessante, afinal eu gosto pouco de jogos stealth, né? Embora essa mecânica tenha sido removida, vestígios dela ainda podem ser encontrados nos arredores do dormitório. Sheldon e Pedro estavam destinados a nascer no dormitório, mas suas aparições foram editadas na versão final, aparecendo apenas em circunstâncias específicas. Sage é um personagem deletado de Bully, cuja existência foi revelada por imagens antigas de personagens do jogo. Ele foi incluído na história em quadrinhos da edição limitada de Bully, vestindo um suéter marrom sem mangas, calças 3/4 e um penteado moicano. Sage foi identificado como parte dos Punks, um grupinho de estudantes que foi deletado da versão final, e muitos fãs erroneamente o confundiram com a versão inicial de Jimmy Hopkins. Sua aparição na história em quadrinhos sugere que ele era um personagem separado de Jimmy, se assemelha também ao Tawny Otto Tyler, indicando uma possível inspiração para esse personagem. Os Punks eram uma gangue inicialmente planejada para Bully, mas foram cortados do desenvolvimento. Como eu disse no tópico anterior, eles apareceram nos quadrinhos da edição limitada de Bully, com 4 membros visíveis, um líder dando ordens, um alto e magro com gravata como bandana, um grande e gordo com moicano, e Sid, o único cujo nome é conhecido. Russell, o grande punk, era inicialmente inteligente e prega peça em Jimmy na história em quadrinhos. O Fat Punk se assemelha a Hal dos Greases. Hal possivelmente era originalmente um punk, como indicado por uma linha de diálogo descartada. Os punks foram divididos em bullies e dropouts durante o desenvolvimento do game, com Russell identificado como líder dos dropouts. Certa vez, começou um boato de que o fantasma de uma estudante poderia ser visto no sótão do dormitório feminino, ou no banheiro da academia à noite. A estudante fantasma supostamente morreu durante seu tempo em Blue Wolf. Nenhuma fotografia ou vídeo apareceu sobre isso, nem há um fantasma nos arquivos de dados. Esse mito provavelmente foi iniciado por um fã de caça-mitos, com uma imaginação muito fértil, ou foi apenas para trollar a rapaziada. Em Bully, a mecânica de beijar permite que o protagonista Jimmy interaja romanticamente com suas namoradas ou namorados no jogo. Para ter acesso a essa mecânica, é necessário completar a aula de arte 1. Uma vez feito isso, Jimmy pode beijar certos personagens, como Eng, Trish e alguns garotos específicos. O beijo não é apenas uma interação romântica, mas também concede a Jimmy um bônus de saúde. No entanto, há certas condições para cada beijo. Por exemplo, o primeiro beijo com um garoto requer que Jimmy tenha uma relação amigável com a gangue desse NPC, com
um nível de respeito acima de 50%. Além disso, há uma lista específica de garotos que podem ser beijados, incluindo Cornelius, Trent, Gord, Vance, Kirby e Duncan. Cada grupo tem um representante disponível para o beijo. Uma vez que Jimmy beija um garoto, sua relação com esse personagem é estabelecida como 100%, independentemente de sua posição com o restante da gangue do garoto. Showdown at the Plant é uma missão crucial em Bully, envolvendo Jimmy adentrando a Chain on Plant para confrontar Edgar, o penúltimo chefe do jogo. Jimmy abre uma porta trancada e segue um caminho perigoso até encontrar Edgar. Durante a luta, Edgar usa um cano como arma e Jimmy deve se defender com uma placa de metal. Após danificar o cano de Edgar, Jimmy emerge vitorioso e Edgar revela ter sido manipulado por Gary. Jimmy promete confrontar Gary e a cena termina com Edgar oferecendo sua amizade. Agora você me pergunta, por que essa missão tá aqui nesse iceberg? Porque inicialmente tinha uma cena que quando a gente perdia a luta com o Jimmy, ele caía em um tanque de ácido e morria. Mas essa cena não foi usada na versão final do jogo, pois imagina a polêmica que isso traria. Bizarro, não? Gungoro Goro Lantz desempenhava múltiplos papéis na Dixmoor Academy, atuando como zelador, lojista e engenheiro sanitário. Ele era uma figura conhecida no campus, frequentemente visto realizando suas tarefas diárias, como limpar o chão com sua vassoura, especialmente no porão da escola. Durante o início do jogo, ele é observado fora dos portões da escola, varrendo ou lavando um carro. Por um período prolongado, Lantz parece ficar desconfortável e se afasta constrangido. Embora seu papel pareça trivial, Lantz desempenha um papel crucial durante um ataque na Dixmoor Academy. Ele consegue chamar a polícia de Bullwolf durante o tumulto causado por Kim Jing-wei, que estava atacando alunos da escola. No entanto, logo após fazer a ligação para a polícia, Lantz é brutalmente assassinado por Kim. Ele é encontrado morto em sua loja na escola, onde vendia produtos no corredor da instituição. Assim como o dormitório masculino que teria um segundo andar, o prédio principal da Bullwolf Academy deveria ter um terceiro andar com uma varanda visível da entrada principal. A varanda é visível logo no primeiro trailer do game. Bully 2 foi um projeto que começou seu desenvolvimento após o lançamento da versão Scholarship Edition no ano de 2008, a cargo da Rockstar Nova Inglaterra. Inicialmente, o jogo seria uma sequência direta, centrada na vida doméstica de Jimmy Hopkins, com novos elementos, como meio-irmãos e um padrasto. O roteiro foi escrito por Dan House no ano de 2008, situando a história em uma cidade completamente nova, com um mapa entre o tamanho de GTA Vice City e 3 vezes o The Bullwolf. O contexto do jogo era inspirado em um filme dos anos 80 e comédias como Os Goonies e Porks. Incluiria elementos como um acampamento de verão e uma mansão onde um chefe trabalhava. O desenvolvimento focava em detalhes, incluindo NPCs mais profundos e um mundo interativo, onde Jimmy poderia estabelecer relacionamentos com vários personagens. Algumas missões planejadas incluíam referências a filmes e episódios famosos, como uma inspirada no episódio Camp Crust dos Simpsons e outra envolvendo um apicultor. O jogo também traria melhorias na jogabilidade, como ocultação e furtividades avançadas e quebra de vidro aprimorada. Apesar do trabalho significativo realizado, o projeto foi cancelado entre 2009 a 2010, com relatos de maus tratos aos funcionários, incluindo longas horas de trabalho e falta de consideração por suas condições. Bully 2 foi retomado brevemente no ano de 2010, mas acabou sendo abandonado novamente no ano de 2013, devido à falta de impulso e incerteza sobre a direção da história. O que é uma pena, eu gostaria muito de ver a continuação desse game. Gary Smith, um estudante manipulador e esperto da Bullwolf Academy, foi envolvido em um motim entre os alunos no fim do ano letivo. Durante o tumulto, enquanto lutava com seu colega Jimmy Hopkins, Gary acabou caindo pela claraboia do escritório do diretor Ralph Crabble Snitch e ficou inconsciente. Considerando a violência do confronto entre os estudantes, não seria surpreendente que muitos deles tivessem sofrido ferimentos leves. É possível que Gary tenha precisado ser levado ao hospital devido às lesões na cabeça decorrentes da queda. Se esses ferimentos foram mais graves do que inicialmente pensado pelos médicos, é plausível que Gary
tenha entrado em coma. Com o passar dos dias, semanas ou até meses, Gary pode ter acabado falecendo em decorrência dessas lesões, tornando-se assim a única vítima do motim que ele próprio instigou. Essa é apenas uma teoria e não possui base factual, sendo apenas uma forma interessante de interpretar o desfecho ambíguo de Bully e seu principal antagonista, Gary Smith. Não temos muita informação sobre, mas de acordo com os arquivos do jogo, o game seria dividido em 7 capítulos, ao invés de 6. Daniel Zaitchik é cantor, compositor de teatro musical, letrista e escritor de livros. Como cantor e compositor, ele se apresentou em locais como Joe's Pub, 54 Below, Rock Hood Music Hall e The Bootleg Theater. Há rumores de que o dublador original de Jimmy foi Daniel Zaitchik, já que ele é acreditado como um artista de captura de movimento. Suas falas podem ser ouvidas, embora não claramente, em um arquivo de ambiente no dormitório masculino. Here comes Jimmy. What now that I finally hit puberty? Sorry. What's your problem? I'm just nice. The new kid. Silly man. Just made homework on the inevitable journey to prison. You guys want to give me some time to settle in? Get unpacked? You're not too interested in yourself, friend. Dude can't stand you already. Jimmy, if you want to hang out, go in the door. Jimmy é confrontado pelo Sr. Burton e 2 atletas de luta livre, Boo e Bob, que o acusam de iniciar um incêndio na academia por não ter ingressado no time de futebol. Enquanto Jimmy tenta se defender, a aluna Juri grita de dentro da academia, fazendo com que Burton e os atletas entrem em pânico. Jimmy se oferece para ajudar e corre para dentro do prédio em chamas. Dentro da academia, Jimmy se depara com vários incêndios e alunos presos sob destroços. Ele usa um extintor de incêndio para apagar as chamas e resgatar os seus colegas, incluindo Kirby e Juri. Mandy, uma das alunas, encoraja Jimmy a salvar a academia. Depois de apagar todos os incêndios, Mandy fornece a Jimmy uma pista sobre um suspeito nos vestiários. Jimmy encontra Gurney, um morador da cidade, no vestiário feminino, mas ele foge. Uma segunda parte da missão, envolvendo uma perseguição a Gurney pelo campus, foi cortada do jogo. O Happy Volts Asylum é um hospital psiquiátrico localizado próximo a Bulworth Academy, conhecido por sua atmosfera assustadora que alimenta rumores sobre lobisomens e alienígenas. Atende residentes com doenças mentais da cidade, incluindo Otto Tyler, Leon e Clint. Durante o jogo, personagens como o Sr. Galloway e Johnny Vincent são internados apenas para escapar com a ajuda de Jimmy. Há rumores de que até Gary Smith foi internado lá. O asilo possui 3 blocos, sendo o bloco B reservado para pacientes violentos. Embora os blocos A e B sejam acessíveis, o bloco C está degradado. Jimmy pode explorar o asilo, mas se for preso por guardas, será encontrado fora dos portões. O interior é interativo, com detalhes como um desenho de um porco chamado Pig, uma possível referência a outro jogo da Rockstar. Apesar da falta de pacientes durante a exploração, há diálogos de pacientes nos arquivos de áudio, sugerindo que mais missões com o asilo foram planejadas, mas não implementadas. Gregory é uma ordenância no Happy Volts Asylum, descrito como um homem negro de constituição mediana. Ele só aparece durante 2 missões específicas e quando dá a Jimmy uma tarefa para rastrear moradores da cidade que escaparam do asilo. Ele é calmo e parece se preocupar com seu trabalho, sugerindo que pode ter sido internado devido a problemas mentais e gastrointestinais. Gregory faz aparições nas missões Finding Johnny Vincent e Galloway Away. Ele também dá a Jimmy uma missão para rastrear 2 fugitivos do asilo. Curiosamente, se adicionado ao jogo livre, ele substitui os prefix e só tentará prender Jimmy se seu nível de problema estiver alto. Seu modelo de personagem é nomeado como JW Jonathan e Gregory, mas as razões para isso são desconhecidas. Ele é acreditado apenas como Gregory. A Spud Gun é uma espingarda que dispara batatas e comporta até 8 tiros. É extremamente poderoso e a maioria dos oponentes pode ser nocauteada com um único tiro na cabeça. Um tiro
pode até reduzir a saúde da maioria dos monitores a níveis muito baixos. É dada a Jimmy por Ernest após Jimmy derrotá-lo na missão Nerd Boss Fight. Como Jimmy não carrega nenhuma munição extra com ele, ele deve recarregar sua arma com uma nova, que pode ser encontrada na maioria dos locais salvos de Jimmy. Recargas de munição também podem ser compradas no Yang Yang Market. Como acontece com os foguetes de garrafa, comprar batatas não adianta, a menos que Jimmy tenha uma arma de batatas. A lanterna, comumente vista nas mãos de prefeitos e policiais após o toque de recolher e durante missões que envolvem furtividade, pode ser adquirida por Jimmy apenas através do uso de um dispositivo de trapaça usando o aplicativo Ocarina para a versão Wii do game, que é um aplicativo que possibilita o uso de códigos no console. Jimmy pode equipar a lanterna selecionada na roda de armas. O usuário não pode atacar um oponente com a lanterna como arma corpo a corpo, e Jimmy não pode socar ou causar qualquer dano a ninguém enquanto estiver equipada. O jogador pode, no entanto, fazer Jimmy apontar a lanterna pressionando para cima para mudar para o modo de mira e apontá-la como se fosse qualquer outra arma. Mas apontar a lanterna para as pessoas não fará nada. A lanterna não passa de um artefato visual. Na tela de carregamento, uma cena mostra um garoto de cabelos loiros sendo beliscado na orelha pela senhora Peabody. Embora ele se assemelhe a Trent Northwick, ele veste um moletom da Beowulf que Trent nunca usa. No verso do manual e na tela de carregamento, há uma imagem de um menino recebendo comida de Edna. Ele veste um colete do clube de astronomia, mas não usa óculos nem tem uma postura típica de nerd. Seu cabelo é estilizado em um topete, algo incomum entre os personagens do jogo. Durante as telas de carregamento, um menino com cabelos castanhos escuros e um suéter é retratado chorando por ter tirado nota F em um teste de Sr. Hattrick. Um adolescente no final do ensino médio é representado na ilustração, tentando espiar algumas revistas masculinas confiscadas pelo Sr. Burton. Ele tem cabelos ruivos semelhantes aos de Wade e veste um suéter do clube de astronomia com uma gravata borboleta. Com sardas no rosto, sua aparência se assemelha de Jimmy, sugerindo que ele possa ser uma representação alternativa do protagonista. The Battle é uma missão não utilizada que ocorreu em algum ponto desconhecido durante o capítulo 4. Dados referentes a ele foram encontrados nos arquivos de dados do jogo. Essa missão envolveria Jimmy roubando o remo do Dr. Krabusnitch e depois incriminando Damon pelo crime. A maioria de suas cenas, incluindo a introdutória, foram simuladas ou nunca foram concluídas. A introdução da missão começa com Pete e Jimmy conversando no dormitório masculino quando Gary entra e zomba dos dois, dizendo que eles estão em um relacionamento, e depois imita sexo estilo cachorrinho para zombar deles ainda mais. Depois que Gary sai, Pete teve a ideia de Jimmy entrar furtivamente no escritório do Dr. Krabusnitch, roubar seu remo e incriminar Damon por isso. A missão teria começado com Jimmy entrando furtivamente no escritório do Dr. Krabusnitch, recuperando o remo e saindo novamente sem ser pego. Ele então teve que correr para o campo de futebol onde os atletas estão praticando e colocar o remo na sacola de ginástica de Damon sem ser pego por Burton. Existem scripts no jogo para Audi distrair Damon jogando algo nele, e para Rick criar uma distração flertando com Mandy e provocando os jocks a persegui-lo. Pequenas cenas de Burton interrompendo a briga entre Audi e Damon e de Mandy chamando Rick de pervertido antes que os jocks o ameaçassem ainda estão no jogo. Também há algo no roteiro para Jimmy ser atacado por alguns atletas, embora não haja informações sobre exatamente onde, quando ou porquê. A missão termina com Jimmy tirando uma foto de Damon segurando o remo e depois mostrando a foto ao Dr. Krabusnitch. Esse tópico está se referindo a uma cutscene deletada que faria parte da missão deletada The Battle que eu mencionei no tópico anterior. Nela, temos Gary Smith dizendo "Spank me". Essa cutscene se tornou um meme na comunidade. Oh, young love is such a beautiful thing. Oh, spank me! Aqui temos alguns minigames que foram cortados da versão final. Alguns deles são
BMX Rumble, que se trata de um minigame onde Jimmy luta contra outros competidores em bicicletas. Embora incompleto, ainda existe um script para esse minigame nos arquivos do jogo, permitindo que seja iniciado por meio de mod. No início do jogo, você assume a visão de Gurney, e o objetivo é permanecer em sua bicicleta e derrubar os outros competidores. O cenário do minigame parece ser uma área removida do jogo, e após alguns segundos, Jimmy cai no limbo e morre. Os concorrentes incluem Vance, Left, Jerry, Norton, Clint e Peanut. Não há recompensa pela vitória, apenas uma declaração de Jimmy como vencedor antes do término do minigame. E um outro minigame que não temos muita informação é o Grottos and Gremlins, mas parece ser um jogo baseado em Dungeons and Dragons que Jimmy poderia ter jogado com os nerds no Dragon's Wing ou no Observatório. Não está claro de onde surgiu essa ideia, mas há uma review que sugere que você pode assistir a TV em qualquer um dos esconderijos de Jimmy. No entanto, não há evidências que confirmem isso. Na realidade, a única interação possível com a TV é ligá-la ou desligá-la no dormitório masculino. Mas isso resulta apenas em estática, sem conteúdo exibido. Se você observar com atenção qualquer cutscene na sala da diretoria ou o Dr. Krabosnitch em seu escritório, talvez note que há uma estátua atrás dele. Na verdade, essa é a representação original do diretor. A textura usada na estátua é a textura que foi usada em seu rosto na versão beta. Conseguimos notar isso até mesmo em algumas artworks que aparece o diretor. Atualmente não é confirmado que Algernon seja asmático. Embora ele aparente ter dificuldades respiratórias, de acordo com algumas citações, isso pode estar relacionado a outras questões, como por exemplo, o peso. Aqui temos algumas faixas de áudio que não foram usadas no asilo na versão final. Please don't take away my blue goose. He's my only friend. So you put one small helping of seafood in your shoes, and they put you in the madhouse. Where is the justice in that? Man, I've been here for 12 years. I wonder if anyone forgot about me. It's the monkey dance. It's the monkey dance. It's the wonderful monkey dance. Why did I do it? Why? This place is possessed by ghosts. I know it. Nasty ghosts. Pra quem não sabe, na edição de colecionador do Bully, vinha uma revista de quadrinhos, chamada de Edição Especial de Bully, e ela foi lançada numa data muito perto do lançamento do jogo. Na revista em quadrinho a gente tem desenho de todo mundo, do Jimmy, do Peanut, do Ernest e do Russell, e mostra um pouco do dormitório dos garotos lá na versão beta. E essa revista em quadrinhos, com o passar dos anos, aumentou muito o seu valor. Eu já vi ela sendo vendida no eBay por mais de $200. Então se você tem essa revista em mão, você tem uma mina de ouro, brother. Em 2018, o youtuber SWEGTA, ele comprou um kit de desenvolvimento do Nintendo Wii e nele tinha 3 versões diferentes do Bully durante esse processo de criação. Essas versões, elas apresentavam muitas diferenças iniciais do conteúdo que não foram vistas no jogo final. Nem nos arquivos do jogo inicial encontraram nada delas, tá ligado? Mas parar pra pensar, isso é bem normal, né? Porque era um jogo em desenvolvimento ainda. Mas o que rolou, você não acredita, ele acabou danificando o kit dev. Eu não sei como ele fez, mas acabou bloqueando a parada, tá ligado? Mas pra nossa sorte, essas versões betas foram extraídas e arquivadas, então assim, tá tudo bem, ainda tem acesso a elas. Inclusive, se você tiver o emulador Dolphin, você consegue jogar elas, tá? Só procurar aí na internet. Mas cuidado com o vírus, tá? Você deve estar se perguntando, buraco? Lembra a área que a gente enfrenta o Russell? Nessa área tinha um recurso removido que permitiu o Jimmy ir até o buraco. Lá dava até pra ele se envolver em aposta. E essa aposta era basicamente 2 alunos aleatórios, você apostava lá e ganhava dinheiro com isso. A única informação que a gente tem dessa mecânica tá só nos códigos do jogo. Fora isso, a gente não sabe mais nada.
Como você tá ligado, em bully não dá pra bater em mulher, por motivos óbvios, né, mano? Se você só tocar em uma, o medidor de problema já vai pro vermelho, você tá ligado? No entanto, tem uma mecânica removida do jogo que permitia que o Jimmy intimidasse tanto meninas quanto meninos. Você podia intimidar quem você quisesse. Mesmo que o Jimmy acabasse de dar um cuecão em um garoto, se você tentasse intimidar uma menina, seu medidor ia pro vermelho direto, deixando claro o bullying contra garotas. E é claro que a mina ia sair correndo e gritando. Na missão Complete Mayhem, em determinado momento a gente vê vários estudantes queimando alguma coisa no ginásio. E dentro dessas coisas que estão lá, tem o modelo beta do Jimmy. O medidor, ele é basicamente as estrelas do GTA, ele mede os problemas que o Jimmy tem na escola e o grau que eles estão. Sempre que o Jimmy quebra uma regra, o nível do problema que ele tá aparece lá no medidor. A polícia fora do campus e os auxiliares próximos, eles vão exibir um raio amarelo, que é basicamente a visão deles, tá ligado? E se você entrar nesse campo de visão, o raio vai ficar vermelho e você vai começar a ser perseguido por eles. A vibe deles é te prender, você tá ligado? E pra se livrar desse medidor, você tem que se esconder. Tipo GTA, você fica lá escondido até pararem de te procurar, que é basicamente quando esse medidor fica vazio. Também dá pro Jimmy diminuir esse medidor entrando em aula ou no dormitório masculino. Mas uma parada interessante é que os NPCs, eles têm seu próprio medidor. Dá pra ver isso quando você vê algum NPC, algum aluno da escola brigando e eles vão atrás. Durante o game, se o Jimmy perder toda a sua grana e for até uma máquina de refri, ele vai tentar desesperadamente ter um refri grátis ali, tirar um refri da máquina. O jogo não mostra bem isso pra você, tá ligado? Mas se o jogador gastar tudo no tigrinho e tentar ir numa máquina dessa, o Jimmy vai chutar a máquina até conseguir uma latinha. Você sabia dessa? Em 2018, o mod multiplayer para bully no PC foi lançado após vários anos de desenvolvimento. Só que infelizmente ele foi perdendo o hype muito rápido. E menos de um ano depois, a quantidade de jogadores já era meio que inexistente. Mas se você quiser, ainda dá para baixar até hoje e jogar com seus amigos. Lá no começo do desenvolvimento do jogo, dava pro Jimmy escolher entre duas aulas. Ou seja, você não ia fazer numa aula obrigatoriamente, você podia escolher, eu quero fazer história ou matemática, e aí você ia em uma. Diferente dessa mecânica de hoje em dia, que a cada 2 dias aparece uma aula lá pra você fazer e é só ela. Durante o primeiro capítulo de Bully, dá pra ver vários cartazes espalhados pela escola do Ted Thompson, aquele líder dos atletas, mas também dá pra ver do Ernest Jones, o líder dos nerds. E ambos estão concorrendo à presidência de classe. Inclusive isso daí é uma parada muito comum na América, pelo menos eu em escola pública nunca tive isso. E no final do primeiro capítulo, o Jimmy até participa um pouco da história ao proteger o Ernest durante seu discurso. Só que quando você termina essa missão, toda essa trama de presidente e tal desaparece, simplesmente some da escola. Inclusive no capítulo do Ernest, não aparece nem lá mais, e isso frustrou vários jogadores. Dava até pra ter sido uma trama do Ernest, tá ligado? Se vingando. Imagina ele é eleito e consegue punir os atletas que faziam bullying com ele. Mas no fim das contas foi uma perda de tempo completa, já que a remoção do candidato do primeiro capítulo não teria impacto nenhum na história. Diferente do GTA, que geralmente indica o lugar, o ano, tudo pra você, o Bully ele deixa isso completamente ambíguo. Há especulações que se passam entre os anos 70, 80, 90 e até mesmo nos anos 2000. E querendo ou não, isso gera uma identificação maior nos jogadores, porque eles podem se colocar naquela época mesmo não sendo a deles, tá ligado? Então dá pra tanto a galera mais velha sentir aquela nostalgia dos tempos da escola, quanto os mais novos olhar e falar, nossa, esse personagem aqui é meu amigo. E essa ambiguidade de quando se passa o bully, ela é evidenciada de várias maneiras. Até a trilha sonora dela passa essa vibe, tem músicas ali desde 1950 aos anos 2000. Os itens encontrados no jogo também são bem atemporais, sabe? Até hoje você consegue achar um estilingue, um skate. Por exemplo, embora um laptop seja algo típico dos anos 2000, ele só é visto em um lugar do jogo, ele pode passar totalmente despercebido. Isso cria aquela sensação de intemporabilidade, que permite os jogadores mergulharem na experiência do jogo independente da época que ele se passa. Durante o processo de desenvolvimento, tinha uma mecânica que permitiria o Jimmy se afogar enquanto ele nadava. Só que ela foi removida na versão final do jogo, então não dá pra nenhum personagem se afogar. Você pode até empurrar um personagem na água, só que o jogo vai cortar instantaneamente pra uma tela preta. Nossa, mas imagina uma cutscene dos caras se afogando, criança se afogando, que horrível, ainda bem!
dá pra você ouvir o Magnus falando sobre uma fábrica de papel assombrada. E aparentemente a polícia tem muito medo de subir até o sótão da fábrica. Só que não existe nenhuma fábrica de papel na cidade. Só que eles podem estar se referenciando a algumas coisas, como por exemplo, aqueles armazéns abandonados em New Convertry, tem um parque industrial também, ou a serração. Mas também pode ser algo tirado da versão final do jogo. Só que para pra pensar, pode ser várias coisas, até uma brisa do cara. Vai que ele tá falando uma mentira ali e a gente tá criando teoria aqui. Já que ele sempre tá falando sobre coisas sobrenatural, superstição, e ele acredita em signo, né, mano? Você passa pano pra quem acredita em signo? Teve rumores de um serial killer na Bullworth Academy desde os primeiros dias do jogo. O youtuber Suigita eu vou chamar ele assim agora, investigou o jogo. Ele até usou código de trapaça para explorar salas que não davam para entrar normalmente. E na sala de aula de biologia, tem 2 cabeças de moleque lá preservadas em um pote com formol. Só que não dá para saber se eles foram assassinados, se morreram naturalmente, sabe? A gente só sabe que o Dr. Slater colocou as cabeças no pote de picles e é isso. Como ele pegou, o que aconteceu, não dá para saber. No final da missão do Transistor, o Obo é sugado pro céu por uma luz misteriosa enquanto uma voz desencarnada ecoa. Embora não dá pra gente saber se isso vem de uma nave alienígena, do governo, sei lá, isso confirma que o paranormal existe até certo ponto no Bully. A Brady Games é famosa por produzir guias e manuais detalhados para uma ampla variedade de jogos, incluindo GTA, Pokémon, entre outros. O guia de Bully é notável por apresentar conteúdo cortado e capturas de tela da versão beta, o que o torna único. Embora seja um guia para a versão de PS2 do jogo, ele inclui informações sobre missões que foram alteradas desde o início, listando itens desbloqueáveis que não estão disponíveis na versão final. Isso reflete o quanto o jogo mudou em um curto período de tempo entre a criação do guia e o lançamento do jogo. Por exemplo, o guia menciona métodos alternativos para desbloquear itens, como a máscara de lobisomem, que originalmente poderia ser desbloqueada vencendo todas as tarefas noturnas, mas na versão final do jogo, ela foi removida. Nos jogos da série GTA, quando você elimina pessoas, elas soltam dinheiro que você pode coletar facilmente. Essa mecânica também estaria presente no Bully. Após o confronto final, assim como o Sr. Burton, o Sr. Hattrick é demitido pelo diretor Kraber Snitch. No entanto, apesar de sua demissão, ele continuará ensinando matemática na escola. Quando você se envolve no desafio nerd, é necessário participar de um minigame chamado Consumo. A maioria dos jogadores na comunidade concorda que esse minigame não é o favorito entre os fãs. O estilo de jogo é bastante repetitivo, pois você precisa continuar comendo sem parar até perder todas as vidas. Nos arquivos do jogo, há um arquivo de áudio relacionado à vitória no game, mas é provável que isso tenha sido removido completamente, que a pontuação necessária para vencer seja tão alta que ninguém até hoje alcançou de forma legítima. Durante um Halloween, Gary Smith se veste como um oficial da SEC, que eram os policiais do estado na era de Hitler, e por um tempo houve especulações sobre se ele poderia incluir uma suástica nazista em sua fantasia. No entanto, inicialmente, isso era apenas um rumor ou uma teoria, pois não havia evidências concretas para sustentá-lo. Nenhum material visual prévio indicava isso, e também não era evidente em versões beta do jogo. No entanto, mais tarde, foi observado no guia do jogo da Brady Games que uma captura de tela da versão de PS2 da cena de Halloween mostrava claramente uma braçadeira vermelha no braço de Gary. Historicamente, os nazistas usavam bracedeiras vermelhas, o que sugere fortemente que Gary poderia de fato ter uma swastika nazista em sua fantasia. Mais uma vez, temos outro exemplo de conteúdo que foi cortado do jogo. Durante a temporada de Natal em Bullworth, há um tipo de missão secundária totalmente removida. Envolve Jimmy acordando no dormitório e ouvindo uma discussão entre Justin, Pedro e Trevor. Justin mencionaria que Harrington Hires tinha presentes de Natal para os estudantes da cidade, o que provavelmente seria outra missão de colecionador com edição limitada. No entanto, ao contrário das abóboras e lápides que foram removidas após o Dia das Bruxas, esse evento parece ter sido eliminado completamente do jogo.
Há especulações sobre se esses presentes teriam permanecido até o final do dia de Natal, ou até mesmo até o final da temporada. Mas é improvável. Se eles tivessem permanecido no jogo, é possível que tenham sido movidos para outro local para evitar bloquear os jogadores que buscam 100% do game. No entanto, as recompensas específicas desses presentes ainda são desconhecidas. O mod de primeira pessoa lançado em 2019 cumpre sua promessa, oferece aos jogadores a experiência de jogar a maior parte do game em primeira pessoa, embora tenha algumas limitações. É bem interessante, perspectiva diferente de jogar o game. Inicialmente, o prédio que agora é a delegacia de polícia em New Coventry estava destinado a ser uma pizzaria. Isso é evidenciado por muitas das versões iniciais do design do edifício e pelo fato de que o arquivo de áudio do jogo para o local menciona que ele incluiria uma pizzaria. Uma lembrança disso é uma fala de Cornelius durante uma missão na parte errada da cidade, quando ele foi citado por Johnny e Gary. A missão Bait tem dois finais distintos, cada um com diálogos diferentes. E é só isso, não há qualquer tipo de recompensa diferenciada ou algo do gênero, o que confundiu muitos jogadores ao longo dos anos. Normalmente, ao completar a missão, Johnny Vincent diz: I got some of that burning hatred out of my system. Here's your cash. Now scram. Yeah, okay, Johnny. Mas em ocasiões raras, ele pode dizer: Thanks, Jimmy. You're a good kid, you know. Here's your money. See you around. Sure thing, Johnny. Esse segundo diálogo é acionado ao deixar Johnny não cair sozinho. Se tanto Johnny quanto Gord não saírem da luta, você terá o final feliz de Johnny. Caso ao contrário, você terá o final do Johnny irritado. Isso raramente ocorre, devido à combinação da péssima mira dos Grassers nessa missão. Em 2019, alguém tentou iniciar um RD centrado no Bully, começando por postar supostas músicas e imagens do Bully 2. Uma conta intitulada Bully 2 OSTS. Contudo, logo se tornou evidente que a maioria das músicas era facilmente identificável e não estava relacionada ao Bully 2. Em determinado momento, a conta compartilhou um vídeo titulado Bullworth News, que na verdade era apenas a introdução do drama alert de Kenstar, mas que repetidamente cortava para um vídeo de qualidade muito baixa, repleto de imagens perturbadoras, incluindo jump scares e cenas de gore. Tudo em uma paleta de cores monocromática distorcida. No final do vídeo, por um breve instante, surgiu um link com uma lista de todos os personagens de Bully, marcados como mortos ou vivos, juntamente com um link para uma conta no Twitter. O RD aparentava seguir a história de um suposto serial killer em Bullworth. A conta permaneceu ativa por alguns meses, continuando a publicar esse tipo de conteúdo, mas acabou sendo denunciada por supostamente plagiar material de outros canais, como o Ben's Playhouse, e apenas republicá-lo sem edições significativas. Desde abril de 2019, não houve mais atividades relacionadas a esse RAG, mostrando que ele pode ter sido finalizado. Em 2019, surgiu uma descoberta interessante na comunidade de Bully. Um novo código de trapaça foi identificado nas versões do jogo para a PlayStation. Para ativá-lo, bastava manter pressionado o botão L1 e pressionar o D-pad 4 vezes em um segundo controle, e uma mensagem de trapaça ativada apareceria. No entanto, ninguém tinha certeza do que esse código realmente fazia. Não havia nenhum efeito visível, e as pessoas começaram a se perguntar se havia algum efeito oculto que ainda não tinha sido descoberto. Às vezes, os códigos de trapaça podem alterar algo no jogo de forma não imediata. Poderia ser parte de um recurso removido, como dar a Jimmy um sprint infinito antes dele obtê-lo naturalmente. No entanto, um ano depois, em 2020, pesquisas feitas com bases de tweets de uma usuária do Twitter, chamada Edna, revelaram a verdade por trás do código de trapaça. Na verdade, era para ser uma trapaça que concederia a Jimmy todos os itens do jogo, não apenas armas, mas absolutamente
todos os itens, incluindo itens específicos de missão, como o Diário de Beatrice e o uniforme de ordenança, juntamente com todas as armas disponíveis. Isso até incluía itens como a lanterna e o Super Spawn, que não estavam disponíveis anteriormente. No entanto, parece que problemas de programação impediram que Jimmy realmente recebesse esses itens, assim só ficando a mensagem na tela. No entanto, há rumores de que um código de trapaça do jogo pode corrigir esse bug e permitir que os jogadores obtenham todos os itens. E o mais interessante é que esse código de trapaça aparentemente funciona em todas as versões do jogo, incluindo as versões europeia, americana e japonesa. Se o jogador vagar por determinadas áreas do jogo, poderá ouvir sons estranhos. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and his. He will crush your head, and you will strike his head. Há um triângulo de formato estranho que pode ser visto no céu acima de Bullworth. É diferente tanto do avião quanto dos pássaros. Com uma foto de alienígenas e esqueletos semelhantes a alienígenas no asilo, alguns especulam que se trata de uma espaçonave alienígena, independente de estar relacionado com alienígenas ou não. Ainda é tecnicamente um objeto voador não identificado, ou seja, um OVNI. Durante o desenvolvimento de um jogo, é comum os desenvolvedores criarem mapas de teste para experimentar e ajustar diferentes elementos. Esses mapas são estritamente reservados aos desenvolvedores e nunca devem ser vistos pelos jogadores. O primeiro mapa parece um pouco sombrio e sinistro, com salas grandes que lembram cenários do jogo Manhunt. Essas salas são utilizadas para testar scripts e mecânicas do jogo. Já o segundo mapa de teste é um pouco mais leve. Nele, há uma grande área cheia de adereços do game, rampas e até mesmo um parque de skate sem textura, que não é encontrado em nenhum outro lugar do jogo. Esse mapa é provavelmente usado para testar adereços e possíveis funcionalidades, como os truques de BMX mencionados anteriormente. Embora seja possível andar de skate e bicicleta nesses mapas de teste, não é possível realizar truques. No entanto, a atmosfera e o design desse segundo mapa lembram os jogos da série Tony Hawk. Esses mapas de teste oferecem uma visão interessante dos bastidores de desenvolvimento de Bully. Aqui temos um áudio que creio que quem joga Bully desde a época do PS2 irá reconhecer. Muitos de vocês se lembram do cemitério no jogo, né? Então, lembra do som que toca na parte da noite nele? Se você não lembra, irei refrescar a memória de vocês. E esse foi o Iceberg de Bully. O que acharam? Conheciam todos esses tópicos? Qual desses tópicos foi o seu favorito? Comente abaixo o que você achou e qual foi o seu tópico favorito.
Eu sempre leio todos os comentários. Gostaria de agradecer a participação dos meus primos, o Coelho e o Gabs. Foi muito da hora ter vocês aqui. Espero que vocês voltem mais vezes. Bom, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. E não se esqueça também de deixar sugestões de icebergs e temas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu sempre anoto todas as sugestões que vocês deixam aqui. Então, sinta-se livre para comentar. E bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.